Foi escrito entre 1918 e 1920, após a Primeira Guerra Mundial. Um soldado francês na Batalha do Somme, na primeira trincheira, o tempo de vida, ou para ele ficar aleijado, era de 45 segundos no auge da batalha. Então era uma máquina de moer carne. Teve uma mortalidade tão alta que a altura média dos homens franceses diminuiu, porque os altos foram abatidos no campo de batalha. Então, após essa guerra, essa grande guerra, a Guerra de Trincheiras, a Primeira Guerra Mundial, ele escreve esse livro onde a premissa é que nós deveríamos viver 300 anos, porque o tempo de vida que nós temos é insuficiente. Quando a gente começa a entender a vida, nós morremos. E que isso era a causa da desgraça. Depois, lá para frente, ele vai continuar e vai até apontar uns pequenos problemas previdenciários, com pessoas vivendo 300 anos, não tem como pagar aposentadoria para todo mundo, né? Então, a gente vê que ele toca a peça, deixa esses personagens como espectadores, né? A Seve e o Haslam, o padre anglicano, e ele, quando todo mundo sai de cena, eles têm um pequeno diálogo que muda toda a chave da peça. Toda a base dessa conversa é que tanto eu perdi um filho, quanto ela perdeu um filho. Então, eles enterraram esses filhos há pouco tempo. E eles estão falando da origem do assassinato, da morte violenta, do que seria viver. O Scholl era um antidarwinista, né? Nas loucuras dele, porque ele achava que não poderia ser o acaso que conduz a vida, né? E a gente, quem fez o grupo de estudos, entendeu que ele se baseava em alguns autores, entre eles Henri Bergson, que falava do elan vital, que era uma potência inconsciente que tudo que vive tem para uma direção para o melhor. Não significa progresso, tá? Mas a gente busca um aprimoramento. Para o Shaw, esse impulso vital que vai estar na obra dele muito. A gente demorou anos para entender como ele fala disso em todas as peças um pouco. Esse impulso vital para ele é algo consciente, que a vida, através da imaginação, da poesia, pode se tornar melhor, que seria a única forma de um aprimoramento ético e moral, onde houvesse mais solidariedade e menos sofrimento no mundo. É a evolução criativa. Exatamente, ele vai falar disso o tempo todo. Ele escreveu essa peça, se montada duraria umas 8 horas, e ele disse que era uma peça para ser lida. E foi montada em Nova York em 1921 ou 22, toda. Há falas de 5 páginas lá para frente, assim, é uma loucura. Esse é um trechinho dessa peça. Essa é a segunda parte, né? O primeiro é 4004 a.C., porque teve um calendário de um bispo escocês, eu acho, muito erudito, que datou a origem da Terra e até o dia do nascimento, acho que é 29 de outubro de 4004 a.C., foi considerado pela ciência ocidental até meados do século XIX como uma data oficial. Ele levantou todos os textos antigos, o Velho Testamento, outros textos à disposição, é o bispo de Usher, é o calendário Usher, e ele chegou a uma conclusão abalizada de 29 de outubro, que seguindo que é a Terra. Escorpião, a merda que dá. Aí o que acontece? Ele chegou à conclusão de que era 4004 a.C. Newton acreditava nisso e refez o cálculo, e chegou a 3 anos antes, ele queria dar a volta no Usher. Então até meados do século XIX acreditava-se nisso. Quando então um geólogo foi muito religioso, extremamente, foi datar as rochas no interior da Inglaterra, e ele falou, mas não dá para ser esse pouco tempo, não bate a datação da pedra. Inclusive foi excomungado da igreja, foi atacado, mas ele falou, eu não posso mentir, o mundo não tem só essa idade. Então nós acreditávamos, até 200 anos atrás, no dito Ocidente, com a sua ciência, que o mundo tinha sido criado em 4004. Então, você vê que a própria peça é um percurso no tempo, o tempo, a vida, a duração e o entendimento da vida. Uma das chaves para a gente entender essa loucura, parece Monty Python, né, aquele grupo inglês. Você fala, que porra, durar 300, mas que... Você vê que... Então, assim, tem
É uma premissa absolutamente absurda, mas onde a gente conversa questões e com a chave, imagina isso depois da guerra sendo apresentado, com milhões de mortos, né? Qual era o plano psicológico e emocional das pessoas ao lerem ou assistirem isso? Alguma pergunta? Um de cada vez, gente. Por favor. Temos todo o tempo do mundo. Você chegou a falar nos grupos, né, que explicar no original eles são personagens masculinos. Ah, né? sim, o Ledier pode explicar uma opção que nós tivemos. Quando a gente foi fazer a primeira vez essa leitura, né, nós tínhamos à disposição Clara e Cris, que são duas atrizes maravilhosas, e o Sérgio pensou, por que a gente então não transforma essas personagens em duas personagens femininas? Fui eu que pensei. Foi. Me arrependo. E aí eu queria dizer que eu não sabendo disso, quando eu li, eu comprei totalmente que eram as personagens mulheres. Aí eu fui falar isso no grupo de estudos, né? E você falou antes, então dá uma pesquisada, porque não tinha direito de voto As e tal. mulheres na Inglaterra, desculpa te interromper, só votaram a partir no Brasil em 1932 e elas em 39, é isso? Não, acho que é 29, mas aí eu em 18, Todas? aí você falou pra pesquisar, né? Eu fui pesquisar. Ótimo, não, é isso. Porque eu não sei se elas podiam ter cargo Aí, eletivo, mulher. Em 18, acho que mulheres com mais de 30, casadas com algum status, que tivessem faculdade e tal, já podiam Se candidatar, né? votar. Ah, votar, E aí eu era procurei censitário. as primeiras que ocuparam o cargo legislativo, assim, não ia ter primeiro-ministro, mas isso aí era só mudar. Porque... E teve a Rainha Elizabeth, Não, mas louco teve isso. A rainha em- podia ser mulher e no Mas parlamento antes de não. 20, teve duas mulheres que foram, que ocuparam cargo legislativo. Sim. E aí, e como é cerca de 1920, daria totalmente. Bateria, não, foi e um acaso, a gente não tem sabe. uma imaginação também que podia, mesmo que não tivesse esse dado, que poderia transformar. Ah, obrigado, ótimo. Porque eu comprei totalmente que eram... É tão legal, né? Era mulher. Funciona muito. É muito bom. Funciona, super. Funciona. É. Sérgio, eu fui dar um Google agora Sim. para ver quanto tempo tem o mundo pelo calendário judaico. Aqui, Ah, vamos lá. 5.786. Sim, ó, você vê que tem uma pequena distorção. Né? Na ciência são 4,5 bilhões de anos, não é isso? Sistema solar, não é isso? Acho que é isso, né? Quer dizer, Um pouquinho mais. se alguém pensou há alguns milhares Pois de anos é. atrás. Na China são 5 mil, né? Por aí. Não é isso? Assim, os números até que batem, né? Não é Essa longe, primeira... É porque tem a ver com a agricultura, o ser humano parar num lugar, armazenar geralmente gramídea, geralmente é trigo, né? E fazer assentamentos urbanos, né? Que começou onde hoje é o Iraque, dizem, né? Por datação. Isso foi se espalhando. Então, o que a gente chama de tibita, a civilidade, a cidade, viver na cidade, tem a data do que se confere tanto da história da China, quanto na história judaica, quanto nessa datação aqui, quando os seres humanos optaram pela agricultura, né? Eles ficaram parados no lugar. Então é isso, mas o Homo sapiens tem 300 mil anos, não é isso? 200 e tantos mil anos. Então, 5 mil é um finalzinho do relógio. Tudo isso que a gente chama e tal, é o finalzinho do relógio, né? Só os povos originários das Américas são 17 mil anos a datação, né? De passar pelo Estreito de Bering, na glaciação, e ocuparem as Américas. Então, essa questão do tempo, né? Eu fiz 60 anos, eu me vejo pensando bastante na morte. É engraçado isso, né? E não é uma coisa que é consciente, é meio hormonal. Quando a gente é jovem, a gente vive uma potência linda, hormonal, de vida. E com o tempo, aí a gente tem as crises dos 30, aquelas histórias que tem crise sempre. Eu vivo em crise, mas beleza. Mas eu acho que com o tempo você vai tendo uma consciência de potência e depois vai tendo quase uma dissolução de certezas. Eu me sinto menos certo das coisas, e não é medo, mas é o sentido de finitude. Então esse texto, quando eu li a primeira vez há uns anos, ele batia de um jeito, hoje ele bate de outro. Uma finitude que vocês não precisam se preocupar, ela vem. É igual amar alguém, você não ama alguém, algo em você ama alguém, não raro a gente ama alguém que não dá certo. Né? Então algo na gente pensa essas coisas, algo na gente tem esse tesão pela vida que sempre deve existir.
Mas é interessante, né, a perspectiva que dá isso de fim, né? Eu fico tão feliz de ver tanta gente jovem. Não é papo de tiozão, não. Porque a gente velho aqui de dentro, você vê como o mesmo idiota de quando tinha 15, 20 anos, é a mesma coisa. Mas é engraçado como sutilmente muda, assim, como o Shaw viveu 94 anos. Então ele teve uma Só morreu porque caiu de uma árvore. estava podando uma árvore aos 94 anos. Ele escreveu esse texto aos 60 e tantos anos. Então ele já maduro encarou um massacre. Ele foi contra essa guerra, escreveu contra, foi hostilizado na Inglaterra, porque ele era um estrangeiro falando contra a guerra que a Inglaterra se envolveu e tal. Então ele teve que ir para a Irlanda, enfim, tem uma história complicada. E ele dizia que o Tratado de Versalhes ia fazer aquela guerra continuar. Ele, o Keynes, que é um grande economista que fazia parte do conselho lá do Tratado de Versalhes, se retirou, porque ele falou, vocês estão plantando uma próxima guerra, vocês estão humilhando os alemães e quem perdeu e tal. E de fato foi o que aconteceu. Então, você vê que a morte nesse período pairou muito forte, né, sobre... Não, e é tão legal essa ideia de se a gente vivesse 300 anos, a gente cuidaria muito melhor da vida, né? Você vê esses mandatos de governo de 4 anos, não sei o quê, a pessoa arrebenta tudo, porque depois ela vai sair e vai deixar o abacaxi tudo arrebentado para a próxima. É muito interessante isso, assim, essa sabedoria, né? Pô, a gente usava máquina de escrever, mimeógrafo, né? Hoje eu vejo, assim, o salto, né? A gente está no meio de um mundo em transição. Como foi o começo do século XX, né? Depois veio rádio, TV, essa coisa toda. A gente está muito rápido nessa transição depois da Revolução Industrial. Que mundo, né? Então é isso. Como a gente vai imaginar o futuro? É só tecnologia, ganho, sobrevivência, que é importante. Então ele aponta um caminho que ele não é panfletário. Ele fala desse caminho, a única para ele, o Evangelho dos Irmãos Barnabé, é que a saída está na imaginação e na capacidade da poesia imaginar o futuro. Ele fala sobre isso, seja lá o que for, né? Mas é algo intuitivo, ele não tem uma forma. Tanto ela fala, tem um elixir, uma seringa, um pó, um comprimido, tem que oferecer alguma coisa concreta. Porque nós hoje, como naquela época, precisamos de coisas concretas para acreditar em algo. Alguma coisa a mais? Ele aproveita e vai fazendo uma trança dessa questão, de uma coisa da ciência, de uma pseudociência, dessa história da evolução criativa com o Velho Testamento. É muito bonito, porque você vê que ele acha bonita a ideia do Jardim do Éden. E isso é muito interessante. Ele não ridiculariza, ele usa a sabedoria que tem naquilo para desdobrar em outra coisa. É que, ouvindo uma vez só, talvez não dê para sacar tudo isso, mas quando você volta ao texto, você percebe essa camada. Ele não desqualifica o Velho Testamento, ele aproveita o que tem ali. O Nando está aí? Cadê o Nando? Eu. O Nando é o nosso Adão jovem, vocês poderão assistir a montagem de 4x4. E o Adão jovem fica aterrorizado com a ideia de viver para sempre. Ele fala, o que é o para sempre? O que é para sempre? E eles ficam conversando, ele e Eva, vocês vão ver. Precisa ser transformado da evolução. Na própria ideia da queda do paraíso, está implícita a ideia da evolução criativa. É isso. Aqui. Façam caras gostosos. 1, 2, 3. Whisky, foi, valeu. Obrigado, gente.